Salve Maria, salve José. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o fechamento das igrejas. Olha só essa frase. Satanás, este não se engana sobre isso. Conta no número dos seus mais belos triunfos o fechamento de uma só de nossas igrejas. É sobre isso que eu quero falar. E baseado neste livro aqui, O Coração Eucarístico de Jesus, do Monsenhor Lerjan. E para falar de um modo verdadeiro, realista, do que significa o fechamento de uma igreja, o fechamento das igrejas, e o quão terrível é isso, e as inúmeras consequências trágicas que traz o fechamento das igrejas, é preciso antes lembrar do coração eucarístico de Jesus. Como assim? É preciso se lembrar, e aqui que está a nossa fé, que infelizmente vivemos num tempo de apostasia, ninguém mais comenta isso, ninguém mais percebe a realidade por trás de tudo isso. Em cada igreja está Jesus, Jesus na Eucaristia, presente verdadeiramente, corpo, sangue, alma e divindade. Em cada Eucaristia está o coração de Jesus. Em cada Eucaristia, em cada igreja, está lá o coração eucarístico de Jesus. O coração de Jesus pulsando na Eucaristia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o mês, durante todo o ano. Jesus está lá com seu coração palpitando. Jesus está lá dando glória a Deus e Jesus está lá pedindo por nós. Então é primeiro importantíssimo ter essa noção. Em cada igreja está verdadeiramente Jesus, o tempo todo, em todos os momentos. Se Jesus estiver lá no tabernáculo, se Jesus estiver no sacrário, realmente é o próprio Jesus, é o coração de Jesus que está lá o tempo inteiro, dando glória a Deus, pedindo por nós e esperando que nós o visitemos, que nós o adoremos, que nós o amemos, que nós o peçamos perdão, que nós peçamos a sua intercessão, supliquemos as suas graças. É verdadeiramente Jesus. Infelizmente, nosso tempo já não mais percebe essa realidade. Mas o demônio sim. O demônio sabe. Olha só o trecho que está aqui nesse livro, né? Maravilhoso, Coração Eucarístico, da editora Neble. Olha só. Os acontecimentos políticos mais graves, as revoluções que carregam com os tronos e subvertem o mundo, prendem-lhe menos atenção do que o destino de uma pobre igreja da aldeia. Então, para o demônio, é muito mais importante que qualquer revolução, uma revolução que transforme o país, um grande acontecimento político. Isso não se compara ao fechamento de uma só igreja, uma igreja assim afastada, uma pequena igreja numa aldeia, uma igreja fechada, um tabernáculo vazio. Que imenso déficit para a glória de Deus. Déficit cuja extensão o nosso olhar humano não pode medir. Então aqui está falando, né? O demônio sabe o quanto faz, né, a diferença uma igreja fechada. O nosso olhar humano não consegue compreender quantas graças são deixadas de ser derramadas sobre a humanidade com uma igreja fechada. Satanás, esse não se engana sobre isso. Ele conta no número de seus mais belos triunfos o fechamento de uma só de nossas igrejas. Porque ele sabe que a vida sobrenatural de uma região tem o seu centro no tabernáculo e que a presença da Eucaristia é o meio mais seguro de desviar o raio das nossas sociedades culpadas. Né? Jesus na Eucaristia é o meio mais seguro. Né? Quantos pecados não existem no mundo? E quanto que a Eucaristia, o tabernáculo, as santas missas não evitam que os raios dos castigos de Deus não caiam sobre a humanidade? Quantos castigos não viriam para o mundo, mas são impedidos pelas missas, pelas adorações? Se um país compreendesse os seus verdadeiros interesses, como se esforçaria para fazer surgir igrejas em todas as partes?
do tabernáculo de cada uma de nossas igrejas. Dizia-vos eu ainda há pouco sobre esta palavra, amor e glória a Deus. Mas outra prece escapa-se dele igualmente, perdão para os pecadores. E essa prece explica a paciência de Deus em suportar certos crimes sociais, certas apostasias nacionais que mereciam ser severamente castigadas. Então aqui está falando como que o demônio sabe a importância de uma igreja. E como ele faz de tudo para fechar uma igreja. E quanto faz diferença, né, o fechamento de uma igreja. E olha só em que situação que nós estamos, né? Neste clima. Quantas igrejas não estão sendo fechadas? Não é uma, são centenas. No mundo, às vezes milhares de igrejas. Imagina a felicidade do demônio. Imagina quanto que ele não está vendo avançar os seus planos. E quantos castigos não virão por essa falta de fé, por esta apostasia. Nós sabemos, né? Os 3 dias de escuridão só virão por causa da apostasia. Todos os castigos vêm por causa da apostasia. Nós estamos vendo isso. Já não se acredita mais verdadeiramente que é Jesus que está lá. Não estão tendo. Diminuíram o número das missas. Igrejas, né? Quando as igrejas não estão fechadas, imagina o quanto de castigo que isso não vai atrair. Muitos dos castigos, como aqui falou, só não vinham, né, castigos merecidos sobre a humanidade, porque Jesus estava lá na Eucaristia se oferecendo por nós. E agora? E agora? As pessoas têm esperança dos tempos melhorarem, né? Daqui a um mês, uns meses, daqui a um ano vai voltar tudo ao normal. Não vai piorar em muito. Com quantos abusos, com quantos sacrilégios, fechando as igrejas, diante dessa absurdidade de fechar as igrejas, quantos castigos não virão? Quantos castigos não virão? Muito piores do que a gente está vivendo. Né? Diante dessa situação que nós estamos, o que deveria ser feito? O contrário, aumentar o número de missas. Né? O que aconteceu? Primeiro fecharam as igrejas, depois quando voltaram diminuíram o número das missas, diminuíram o funcionamento, o horário das igrejas. Deveria ser feito contrário. Deveria ser feito contrário, né? Se antes as igrejas tinham 2 missas por dia, deveriam agora ter 4, 5, né? Primeiro, né, poderia até falar pelas questões sanitárias, né, pelas questões de higiene, mas imagina o quanto que não seria diferente, né, diante dessa situação, ao invés de 2 missas, ter 4 diariamente. Imagina em todos os lugares do Brasil multiplicar o número de santas missas. O quanto isso não repararia os pecados dos homens. O quanto isso não repararia, né, todos os pecados que estão sendo cometidos, né, incalculavelmente nos últimos tempos. O quanto isso não agradaria a Deus. Aumentar o horário de funcionamento das igrejas, aumentar as adorações, aumentar... Claro, você cumpre, né, os protocolos, você cumpre, né, todas as exigências necessárias, mas aumenta o funcionamento, aumenta o número de adorações, aumenta o número de comunhões, de santas missas. Mas aconteceu o contrário. Aconteceu o contrário aqui. Na minha cidade mesmo, tinha igreja que antes, né, de toda essa situação, às vezes tinha 3 missas por dia. Aliás, quase todos os dias tinha 3 missas por dia. Aí depois de tudo isso foi para 2, né? Porque diminui, tinha que aumentar. Tinha que aumentar o número de missas, né? 4, 5 missas. Imagina o quanto não seria diferente, o quanto isso, né, cegaria o poder do inimigo. O inimigo, o demônio, né, tá vendo avançar os seus planos, né? Os planos que ele tinha, que, né, a longo prazo, ele tá vendo encurtar. O que seria feito há décadas vai ser feito agora coisa de anos, né, meses. Imagina o quanto isso não cegaria o poder dele, o quanto não atrasaria o plano dele, o quanto, né, não serviria como reparação, como pedido de perdão, como meio de muitas e muitas graças, imensas graças. Por isso, não podemos aceitar o fechamento das igrejas. Ah, mas as questões sanitárias, as questões... Nós achamos que nós, homens, podemos resolver a situação. Nós estamos vendo, já faz 1 ano. O que o homem conseguiu resolver? O que o homem conseguiu dar jeito? Nada, pelo contrário, as coisas só pioram. As coisas só pioram quando o homem acha que consegue, né, lidar com a situação. Deus consegue. É uma apostasia, as pessoas não têm fé verdadeira. Ah, eu acredito em Deus, mas não acredita verdadeiramente. Não acredita verdadeiramente em Jesus na Eucaristia. Ele sim poderia resolver rapidamente. Rapidamente. Igual no passado, todas as, né, grandes pestes foram resolvidas
né, com uma fé verdadeira, agora também a situação seria diferente. O homem não consegue dar conta. Mesmo a picadinha, né, não tem eficácia, né, comprovado, não tem 100% de comprovação, né, não se sabe os efeitos a longo prazo, humanamente, né, e os meios são limitados. Mas agora, se nós colocássemos nas mãos de Deus, verdadeiramente, eu sei que é Jesus que está lá, o coração eucarístico está lá, e eu vou recorrer a Ele, eu vou pedir, vou suplicar a sua intercessão, quantas graças não viria? Tudo isso teria resolvido, tudo isso teria acabado. Né? O homem tentando resolver, né? Tentou ano passado, não deu certo, esse ano não vai dar certo de novo, e as coisas vão piorar. E agora tem isso, depois vai vir uma coisa pior, depois uma coisa pior, e cada vez mais a gente vai perdendo a fé. A gente aceita passivamente, não tem problema, né? E vai fechando as igrejas. Depois vai diminuindo cada vez mais o número das pessoas que vão. Isso, o efeito que faz, né? Aqui como falou, feche uma só igreja e vai ver o efeito espiritual que vai causar em toda aquela região. Então, não devemos desejar o fechamento das igrejas. Pelo contrário, devemos fazer de tudo, né, pelas igrejas abertas e frequentar o máximo as igrejas. Adoração todos os dias, visita ao Santíssimo todos os dias, comunhão todos os dias. Só assim são as armas verdadeiras para conseguir vencer toda essa situação e as outras que virão. E termos força, e termos saúde. A Eucaristia é fonte de saúde, a Eucaristia é fonte de vida. Então, este é o meio verdadeiro para resolver. Por isso, não podemos aceitar igrejas fechadas, fim de santas missas, tudo isso vai trazer efeitos, consequências, castigos terríveis que não permitamos e que possamos, né, adorar verdadeiramente Jesus na Eucaristia, o seu coração eucarístico. Salve Maria, salve José. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas percebam, né, o erro absurdo que é fechar igrejas e como é importante nós participarmos e muito da igreja e da vida eucarística. Compartilhe o vídeo. Salve Maria, salve José.